Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa AbraTalks, programa uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas TAI e revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros. Seja muito bem-vindo a essa que é a temporada 2024. Estamos aqui nesse primeiro episódio, mas se você navegar pela TV Filtros, você vai encontrar outros 9 episódios que durante o ano de 2023 nós divulgamos, recebemos convidados e especialistas para debater diversos assuntos. E hoje, em comemoração ao mês da água, dia 22 de março comemoramos o Dia Mundial da Água. Tradicionalmente, a Abrafiltros sempre debate o tema durante o mês e hoje não é diferente. A gente vai receber aqui um super especialista no assunto, que eu, para já dar um spoiler, sou fã. Gosto muito do jeito que ele apresenta, de forma muito didática, vocês vão gostar. Muitas curiosidades e, enfim, eu não vou parar aqui, senão já vou falar tudo que ele vai falar. Mas um prazer, Edgar, te receber. Temos aqui Edgar Mascarenhas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano, um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado pelo convite. Eu nem sei se tão especialista e com certeza não super, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Sim. Um super curioso também. Sim, em isso. relação a todos os assuntos. Se você conversar 5 minutos com o Edgar, você aprende muito. Então, eu espero que desse lado aí você também possa absorver todo esse conteúdo. Essa nossa edição é um pouquinho diferente. Acho que vocês têm acompanhado o nosso videocast, o AbraTalks. Ele se tornou videocast no ano passado, nesse formato aqui de entrevistas. Durante 2024 seguiremos assim. E hoje, excepcionalmente, até porque o conteúdo é muito legal, eu acho que vocês precisam absorver também essa questão mais ilustrativa dos fatos. Então, Edgar vai trazer, e vocês vão ver em algum espacinho aqui da tela, os slides que ele vai passar aqui com a gente. É uma entrevista palestra, se assim podemos dizer, mas espero que vocês gostem desse formato também diferente, uma forma que a gente encontrou do Edgar conseguir trazer todo o conteúdo que ele tem aqui pra gente durante essa 1 hora que a gente vai ficar aqui. Eu espero que você curta muito. Sem mais delongas, Edgar, conte-nos sobre você, sobre a sua história profissional, pessoal, enfim, fique à vontade para se apresentar aqui para nós. Quanto tempo a gente tem? Não, brincadeira, é sempre uma questão complicada falar de si, mas eu sou uma pessoa que tem uma trajetória de 36 anos na indústria, né? Apesar de parecer ser tão jovem, mas se eu falar já entrega a idade. Comecei na indústria do plástico em 1988. Tive os meus primeiros 12 anos de carreira foram no chão de fábrica, na transformação, acabamento, processos de montagem. E aí, ao longo dos anos, fui trabalhando com várias frentes, né, várias atividades. Comecei, como eu te disse, no chão de fábrica, depois trabalhei com qualidade, desenvolvimento de embalagem, fui comprador técnico. Isso foram 18 anos na indústria automobilística. E a outra metade da minha carreira foi numa renomada empresa fabricante de purificadores de água. Fiquei 18 anos e tive diversas posições. Eu comecei como especialista técnico, depois fui trabalhar como coordenador técnico no marketing, depois gerenciei engenharia, qualidade, assistência técnica, suprimentos, até chegar numa posição de desenvolvimento de mercado, onde era responsável por toda a parte de conteúdo, de treinamentos. Tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, também para fora, no principal evento do segmento. Conheci muita gente boa, aprendi muito nessa trajetória e sou sempre aprendiz, né? Tenho formação técnica na área de plásticos, minha formação de graduação é em Direito, olha só, dizem que é uma formação caleidoscópica. Depois fiz um MBA em Gestão de Projetos e agora, por último, estou encerrando uma formação em Psicanálise. Então, quando você fala que eu sou um curioso, exato, eu acho que se você dá uma olhadinha, mesmo que por alto, nessa trajetória que eu fiz, já denota um pouco. Então, essa história de viver guiado pelo próprio nariz, às vezes te coloca em lugares bastante estranhos para quem está olhando de fora.
mas para mim, até o momento, fez bastante sentido. Muito bom. Então é isso. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. O Edgar já esteve conosco, se eu não me engano, em 2017 ou 19, né? Durante o ciclo de palestras da Abrafields, antes da pandemia, nós tínhamos encontros presenciais com nossos associados e públicos de interesse. Trouxe essa palestra, mas o tempo aí nos aproximou novamente e eu falei, eu acho que é legal você bater um papo, dessa vez diferente. Sim. Apesar que teremos o apoio dos slides aqui, talvez bater um papo diferente sobre a água, nesse mês tão especial, falando sobre o tema a água que você não vê, o universo por trás das torneiras, galões e garrafas. Onde tudo começou, Edgar? Olha, Adriano, começa muito cedo. Você quer saber como é que começa? Começa assim. Todos nós, antes da nossa trajetória aqui, a gente já começa envolvido em um ambiente aquoso, tá? Um líquido amniótico, né? Ele é composto de 98% de água. Ele provê ajuste de temperatura, ele provê segurança, provê conforto. Então, nossa relação com a água começa assim. A gente começa a trajetória na vida no meio aquoso. Aqui tem uma curiosidade, né? Tem um slide que mostra a quantidade de água, né? Na verdade, líquido amniótico ao longo do tempo de gestação. Então, você vê que ele começa com 250 ml, vai aumentando e à medida em que o feto se desenvolve e vai se tornando aquela criança que amadurece, diminui até um certo limite, preparando para o nascimento. Então, nossa trajetória começa com a água muito cedo, esse contato. Quando fala que a água é fonte de vida, no que diz respeito a todas as espécies, os mamíferos em particular, isso tem mais do que apenas um significado simbólico. Ele também é prático, né? Entendi. Começa assim essa relação e aí a gente vai falar no conjunto das pessoas, né? O conjunto das pessoas formam aí uma nação. Um país é uma nação que tem um território. E para você ter esse sentimento, você tem um hino. E como é que começa o nosso hino? Lembra lá do tempo da escola, quando você cantava? Começa assim. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Isso é uma construção verbal, é uma oração, que ela tem uma regência que torna para a gente difícil entender exatamente o que isso significa. A gente canta um hino, mas às vezes pouco reflete nas palavras, né? Em algum momento, alguém já fez uma análise sintática do hino. Então vamos mudar um pouco essa regência para tornar a compreensão mais fácil. Então, na verdade, o que está escrito aí é: as margens plácidas do Ipiranga ouviram um grito retumbante de um povo heróico. Retumbante é aquilo que causa espécie, é um grande ruído, como se fosse um trovão. Quem tem margem é rio. Então, ele está dizendo o seguinte: as margens plácidas do rio Ipiranga, as margens calmas do Ipiranga, ouviram um grito de um povo heróico. O Ipiranga em linguagem tupi quer dizer rio vermelho. Legal. Né? Então, para quem não sabe o que é isso daí, essa daí é a imagem do rio Ipiranga. Ele nasce no Jardim Botânico de São Paulo, tem uma trilha lá dentro de 720 metros, onde você vai ver a nascente de Ipiranga. Começa pequenininho, cristalino, e ele começa a vida assim, puro, límpido, só que o que acontece com esse riacho? Ele nasce no Jardim Botânico, como a gente já disse, ele tem mais ou menos 9 quilômetros de extensão e vai desembocar na margem esquerda do Tamanduateí, na Zona Leste. Então, ele nasce na Zona Sul, caminha 9 quilômetros e vai desembocar ali na Zona Leste de São Paulo. Só que, em função da nossa questão de planejamento urbano, 2 quilômetros depois que ele começa assim, limpo, puro, cristalino, ele já tem o nível de poluição máximo que ele vai ter até chegar no final do trajeto dele e desembocar no Tamanduateí, né? Então, quando a gente vê um rio e a gente fala, nossa, que rio sujo, na verdade isso é uma crítica a nós mesmos. O rio não é sujo, o rio nasce limpo. Se ele está sujo, é porque a nossa ação enquanto sociedade fez isso com ele, né? Legal. Então, a gente começa a nossa vida dentro da água e a gente, como nação, o mito fundador brasileiro, né, o grito da independência ou morte, também se deu às margens de um rio. Então, a gente tem uma ligação muito próxima com isso, né? Aqui, uma outra imagem, que é ali o monumento de Ipiranga, você vê ali o rio passando, né? Ali em cima a Vida Nazaré, aqui do lado a Costa Guiar. E outra situação também, né? Esse mesmo rio Ipiranga, que foi responsável, aspas, como local de nascimento do país, enquanto
uma nação independente desligada de Portugal, ele também provoca hoje transtornos, mas não porque ele queira. O que a gente fez com o rio? A gente retificou o rio, a gente tirou os meandros, né, que são as curvas que o rio faz. Meandro são as curvas do rio onde ele deposita os sedimentos. Então, todo rio que é retificado, isso começa a sedimentar no fundo, né? Ele perde a possibilidade dele de se limpar, de se higienizar. Né? É nos meandros do rio, é nas curvas da vida que a gente vai aprendendo e vai se limpando de certas coisas. O que acontece com esse rio retificado e envolto numa superfície impermeável é que ele se torna um ponto de transbordamento. E o Riacho do Ipiranga, ele foi o campeão em 2018. Teve 9 ocorrências nessa região. Caramba. A mais recente foi no dia 11 de março de 2019. Eu morava no Ipiranga na época. Eu fiquei ilhado e foi a minha inauguração no esquema do home office. Antes da pandemia, foi a primeira vez que eu trabalhei em home office, foi nesse dia, porque ninguém entrava e nem saía do bairro. Toda a região em derredor ficou alagada. Né? E é legal, gente, o Edgar trazer isso, porque o nosso bate-papo aqui ele vai permear justamente por essas curiosidades. Sim. Esse universo, como diz o título, que você não vê, ou se vê, não percebe, mas é legal. E aí, existe um contexto muito, e aí, quando a gente olha para a história, isso é secular, né? Como que vem essa questão da água durante o tempo? A gente falou do Brasil aí por volta de 1500, né? Uhum. Essa questão aí do Grito de Ipiranga veio anos depois, 1882, se eu não me engano. E a gente tem uma outra questão. Como a gente é um país que foi colonizado por europeus, o europeu foi influenciado pela cultura dos romanos, que por sua vez, quase tudo que eles têm em termos de cultura, em termos das deidades, vieram dos gregos, que eles adaptaram. Então, quando você pensa numa entidade divina que tem relação com a água, você pensa logo nesse cara aqui. Poseidon, na Grécia, por volta de 700 a.C., que depois foi adaptada como Netuno, né? No panteão dos deuses romanos, né? Por volta de 400 a.C. Exato, é uma representação iconográfica do que seria Netuno, né? Sim. A gente toma cuidado. Então, na verdade, o que a gente curtia nas histórias em quadrinhos que a gente vê depois na vida adulta, né? Todo esse panteão de heróis da Marvel, da DC, culturalmente é baseada nessas deidades aí do passado. A gente fala, 700 a.C. é antigo, mas essa história começou antes, né? Tem civilizações muito mais antigas, porque a gente, lamentavelmente, como foi colonizado pelos europeus, a gente chama a Europa de velho mundo, mas tem uma outra parte do mundo que é muito mais velha que a Europa e tem muito mais, talvez tanto mais, em termos de cultura, né? Então, já 3.000 anos antes de Cristo, quase, os egípcios, eles cultuavam Sobek, que era o deus com cabeça de crocodilo. Segundo os egípcios, o Nilo nascia das lágrimas de Sobek. Indo para a Índia, Lord Varuna, que era o senhor das águas. A gente vai para a China, tem Mazu, a compassiva, tem uma estátua gigantesca de Mazu, numa região da China apontando para o litoral, a deusa das águas. Entre os povos da América Central e do México, as duas entidades que eu não vou arriscar falar o nome, porque toda vez eu me enrolo. Na verdade deve ter um estalo aí, né? Jesus. Uma das águas correntes e o outro seria o deus do trovão, das chuvas, né? Então a água sempre causou espécie para a humanidade. Então, como se tratava, é uma substância que a gente vai ver, ela é muito estranha. Ela dá a vida, mas também quando tem uma enchente ela tira. Então, qual é a forma dos antigos, das civilizações ancestrais de explicarem a água? Sempre associar uma deidade. Se a gente falar da cultura africana, com a qual a gente tem uma ligação muito estreita, Oxum, que a gente traduziu como Oxum, e Iemonjá, Iemanjá, as deusas das águas internas, das águas doces e da água do mar, no continente africano da cultura iorubá, que vieram agora, através do sincretismo, povoar, né, as religiões de matriz africana no Brasil. E mesmo os brasileiros nativos, né, que estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem, em Pindorama, né, temos aí Tupã. Então a gente vê que a nossa relação começa de uma forma prática, mas também de uma forma lúdica, né? Sim. Muitas religiões tiveram ali a construção das suas deidades baseadas na água.
Muito bom. E aí, é muito fácil, né? Sai do líquido amniótico, passa por tentar compreender o mundo através de uma leitura dos deuses, mas aí os gregos trouxeram uma outra contribuição para o mundo por volta de 600 a.C. Aconteceu um movimento que o mundo até hoje chama de milagre grego, né? Porque começou a construir uma outra forma de pensar o mundo, né? Que é a filosofia. E no caso da água, isso começa com Tales de Mileto, que foi uma figura importantíssima. Ele foi um filósofo, matemático e astrônomo. Ele também foi reputado por muitos como em especial por Aristóteles. Aristóteles pagava pau para Tales de Mileto, como o primeiro filósofo da cultura, da tradição grega, né? Ele é também conhecido como a primeira pessoa na civilização ocidental a praticar a filosofia científica, tentar compreender o mundo através de uma outra forma de pensar que não passasse somente pelas deidades, tentar compreender de uma perspectiva humana. O que estava ali por trás, o que podia estar acontecendo. E a mais notável contribuição dele foi o rompimento com a mitologia. É explicar o mundo através da construção de mitos, como forma de entendimento. E ele passa a explicar os fenômenos naturais através da formulação de hipóteses que têm que ser testadas de maneira empírica. Então ele é tido como um precursor da ciência moderna. Legal. Que é jeito de interpretar o mundo. Ele também é considerado o pai da geometria descritiva e o cara que tem a primeira descoberta científica, que é chamada de Teorema de Tales. Olha só, o cara tem um teorema com o nome dele. Mas por que eu trouxe ele aqui? Ele, que pensava todas essas coisas, que se preocupava com astrologia, com geometria, com matemática, ele acreditava que a água era uma substância primordial. A água seria a origem de toda a vida. O único elemento fundamental constituinte do mundo natural, para ele tudo era água. Então a água formava o mundo natural, nós mesmos, toda a criação e todas as formas de matéria. E eu perceba que eu usei o termo criação, mas é mais por um vício de linguagem, uma forma de pensar o mundo ligada à mitologia. Porque ele falava, Tales, ele falava em evolução, né? E uma maneira corajosa de se colocar diante das pessoas que sustentavam um pensamento baseado em mitos. E ele coloca que é a água que, ao assumir diferentes formas, constitui a terra, a atmosfera, o céu, as montanhas, os deuses, e os homens e as feras e os pássaros, a grama e as árvores, até mesmo as menores criaturas, como vermes, moscas e formigas. Tudo e todos são água em suas diferentes formas. Então medite sobre a água. Então, para Tales de Mileto, meditar sobre a água era uma forma de desenvolver um pensamento filosófico sobre o mundo. Né? Porque ela era um ponto comum entre todos. Todas as coisas. Né? Legal. Apesar de ser um pensamento que ele pede maiores evoluções e desenvolvimentos, do ponto de vista de origem, é impressionante pensar que alguém observando o mundo à sua volta tenha chegado a esse tipo de conclusão. Né? Sim. Então a gente sai de um grego e vai para outro grego, né? Que foi o sucessor da tradição criada por Tales, que é Aristóteles de Estagira. Né? Aristóteles é conhecido por todos, né, por ser um dos principais expoentes da filosofia como a gente a conhece. Foi também preceptor de Alexandre o Grande. Né? Tinha o respeito do pai de Alexandre, que era o rei Filipe. Estagira, que era a cidade de origem de Aristóteles, foi destruída num dos conflitos entre gregos e macedônios, e Filipe reconstruiu a cidade em respeito a esse homem. Né? Então, Tales falava que a água era o único elemento fundamental. E aí vem uma outra contribuição de Aristóteles. Ele falava que, somando-se a água, tinham outros 3 elementos. Você tinha o fogo, você tinha a terra e você tinha o ar. Né? Que constituíam as matérias elementais da qual se constituíam todas as demais outras. Legal. Vamos dar um pulo, né? Vamos dar um pulo aí na história. Vamos sair lá da filosofia e vamos lá para o iluminismo. Né? A gente está vendo aí uma gravura de alguém que tem uma contribuição enorme, que a gente não conhece às vezes olhando a foto, mas a gente vai falar aí de Antoine Laurent Lavoisier, que é conhecido como o pai da química moderna. Lavoisier, ele era alguém que nasceu afortunadamente numa família muito rica mesmo para os padrões da época. E isso liberou ele das preocupações dos homens comuns, de ter que cuidar da própria subsistência. Então ele não estava preocupado com isso. Mas ele se preocupava com matemática, economia, química, né? E pasme, a formação dele era em direito. Né? E ele tinha as condições de se preocupar com tudo isso. Né? Era um aristocrata francês, como a gente já disse, né? E passou para a posteridade como o pai da química moderna. A forma como a gente faz a nomenclatura das substâncias que até hoje são encontradas, que é um método de nomenclatura, e o Tratado Elementar de Química, são uma contribuição dele. Né?
E ele era um excelente pensador teórico, mas ele também tinha um lado muito empírico. Então ele desenvolveu equipamentos de laboratório para que ele pudesse fazer experimentos que ele pudesse testar as hipóteses que ele mesmo formulava. E numa dessas, ele estabeleceu aquela que a gente chama de Lei de Lavoisier, também chamada de Lei de Conservação da Massa, que, de um ponto de vista erudito, ela determina que numa reação química que ocorre num sistema fechado, ou seja, nada entra, nada sai, além dos elementos que você coloca ali no começo, a massa total antes de uma reação é igual à massa total após a reação. Tem uma versão popular desse ditado que quase todo mundo já ouviu falar em algum momento. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a Lei de Lavoisier, né? Só que Lavoisier foi cometida uma enorme injustiça contra esse homem. Ele era maçom, né? E como a gente sabe, a maçonaria francesa contribuiu muito para os ideais revolucionários de questionamento do império, né? Dos reis. Como assim? Um homem tem direito divino sobre todos os demais, né? E ele foi um dos principais financiadores da Revolução Francesa. Só que logo depois que a Revolução se instalou, começaram os tribunais revolucionários, né? Teve um período, logo automaticamente seguido a Revolução Francesa, chamado de o período do terror, em que começaram a se fazer os justiçamentos nos tribunais de revolução contra aqueles que eram considerados revolucionários. Esse é um pensamento muito perigoso sempre que uma revolução se instala, pensamento extremamente reacionário e extremista, de que quem não está a favor, logo está contra a revolução. Dos motivos que fez com que a família de Lavoisier fosse extremamente rica é que naquela época o rei considerava que cobrar impostos era uma coisa indigna. Isso não era para o rei fazer. Então eles concediam, eram abertas concessões públicas, era um sistema chamado de ferme général. Então os ferme général eram pessoas que tinham forças de segurança particulares, era na base da força mesmo. E eles tinham a concessão do Estado francês para cobrar impostos das pessoas. E, obviamente, ficavam com o resíduo disso. Então, quem cobrava imposto para a coroa eram os ferme général. E Lavoisier, ele era um dos 27 que tinha essa concessão. No Tribunal Revolucionário, esses papéis foram levantados. Ele foi considerado, apesar de ter financiado parte da Revolução, foi considerado inimigo do povo e foi guilhotinado, né? Uau. Esse gigante entre os homens que fez tudo isso, ele foi guilhotinado, né? Obviamente, reparações históricas depois foram feitas, né? Mas é isso que acontece nesses períodos. Sim. E aí a gente pega e vê esse efígie dele e está olhando para algum lugar, né? Parece que ele está embevecido, pensando em algo, olhando para o alto. Ele não está olhando para qualquer lugar. Ele está olhando... Está aqui, ele acabou guilhotinado como inimigo do povo. Mas a principal contribuição do Lavoisier, que passa para a gente, nem é essa. Vamos lembrar que Tales achava que a água era uma substância primordial, única, unívoca. Lavoisier, com as suas descobertas, ele acabou determinando que a água era uma substância composta por duas outras. H2O, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Então essa contribuição é de Lavoisier, né? E por que ele está olhando tão embevecido assim? Ele está olhando para ela, né? Marianne Pierrette de Pause, era mulher de Lavoisier. Se a gente olhar esse quadro, tem detalhes muito interessantes, muito peculiares. Se você pegar essas pinturas da escola neoclássica que mostram grandes personagens masculinas, a mulher nunca está numa posição de destaque. Mas nesse quadro de Lavoisier, o interessante é que ela está com uma das mãos tranquilamente repousada sobre o ombro do marido, a outra sobre a mesa, como ela estivesse colaborando com aquilo que ele está escrevendo. E ela era isso mesmo, ela não era só um objeto decorativo e não era só educada para serzir, para criar os filhos, para bordar, para jogar cartas. Marianne era uma cientista, foi treinada na melhor tradição da ciência da época, teve excelentes preceptores e ela foi estudar com o principal pintor neoclássico francês da época, chamado Jacques-Louis David, para educar a mão, para fazer as gravuras desse manual técnico. São belíssimas as gravuras que ela faz, né? E aqui você vê os equipamentos dele. Então, ela estava sempre no laboratório, ela era uma colaboradora do marido. Então, nessa foto você vê uma coisa em comum. Ele está sentado, é ela quem está de pé, sim. Ela olha diretamente para o retratista, ele olha embevecido para ela.
esta pintura é uma homenagem do amor de Lavoisier pela mulher que ele tinha. Muito né? bom. Esse olhar admirado. Né? Ele não está olhando para ela como que diz, sai daqui, você não tem nada com o que eu estou fazendo. Ela é bem-vinda, ele é mais do que bem-vinda, ela é admirada por ele. Né? Esse quadro é uma pintura que hoje está no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. É um retrato dele com Marianne Pierre de Pause, que foi pintada pelo professor dela, o Jacques-Louis David. Né? Você tem uma ideia de como o Lavoisier era rico? Esse quadro ele tem uma medida de quase 2,60 de altura por 1,95 de largura. Né? De tal maneira que as pessoas estão quase em tamanho natural. E esse quadro custou na época 7 mil libras esterlinas. Eu fiz a conta, a valor de hoje, 2024, março, dá quase 1,7 milhão de dólares o preço dessa pintura. Uau. Uma outra curiosidade das pinturas neoclássicas, quando você comissionava para um retratista, são as mãos. Era o detalhe mais caro. Às vezes você vai no museu de arte, se você, por exemplo, for no Museu de Arte Sacra de São Paulo, vai ter a foto de alguns cardeais arcebispos. Foto não, desculpa, retrato, pintura. Isso. Algumas delas vão ter mãos e outras não. Quanto mais mãos aparecem num quadro, que são detalhes difíceis de pintar e fazer, com exatidão, que passa em precisão, mais caro é o quadro. Não sabia, não. Eu também não. Quando eu vou estudar a escola neoclássica, eu acabei aprendendo. Vou reparar, se tiver escondido a mão é que tá mais barato. É mais barato, fica mais barato. Porque tinha uma tabela de preço, que é com mão ou que é sem mão. Aí você vê que o pessoal realmente não estava preocupado com dinheiro. Sim. As quatro mãos estão ali. E aqui tem um dos instrumentos no qual o Lavoisier fez a descoberta clássica do H2O. Né? Tem uma curiosidade nesse quadro que aparecem os aparatos químicos que Lavoisier usou nas suas descobertas, que aparecem inclusive nesse manual técnico que foi feito por ela. Que legal. Então, esse quadro aí ele traz muita coisa. Ele é uma história sobre a pintura neoclássica, é uma história sobre a história da química e conta também a história de um amor entre duas pessoas que era muito legal para a época, né? Muito incomum. Né? Muito bom. O que mais? Tô adorando, vai. Quer mais? Quero, então tá bom. Então, a gente vai agora para um momento não tão romântico, né? Verdade, obrigado por me ajudar. Não é nada romântico. A gente sai da Revolução Francesa, do Iluminismo, e a gente vai para outra revolução, a Revolução Industrial, né? Que foi aí trazida por nós, principalmente pelo Império Britânico, né? O Império Britânico, sob, na época, o reinado da Rainha Vitória, já se notava a perda de poder sucessivo entre as colônias, os levantes, que não era possível manter mais uma tamanha quantidade de gente sob o domínio com base na força. Então, outro meio havia que ser criado. Né? Então, a gente começa aí com o nascedor do capitalismo na forma como a gente quase a conhece hoje, é uma evolução do que aconteceu aí. Então, a gente passa a mudar a relação entre as pessoas. Então, o Império Britânico, mais do que milhões de súditos, passa a ter milhões de consumidores. Isso a gente está falando de qual época? A gente está falando aí por volta de 1850, 1860, né? Começa já por aí. Já era uma segunda fase, né? A Revolução Industrial começa aí no final do século XVIII, já está entrando aí no XIX. Então, o que acontece, né? Quando você começa a adensar as pessoas, Londres chegou a ter, nessa época, 6 milhões e meio de pessoas. Mais de um quarto de todos os membros do Império Britânico estavam abrigados em Londres, né? Do jeito como a gente conhece, né? Obviamente, quando falo Império Britânico, não toda a Commonwealth, né? Todas as pessoas que fizeram parte. Mas muita casa, muita chaminé, muita lareira queimando carvão mineral. Então a gente tem o que a gente chama de smog. Smog é uma contração de duas palavras em inglês, que é smoke mais fog. Ou seja, é uma neblina de fumaça. Né? Então você tem uma neblina constante. Para além daquilo que já é o clima, que a gente pensa, quando você pensa em Londres, né, quem já visitou, ou quando a gente vê uma série, é sempre um lugar chuvoso. Ou assistiu Harry Potter, né? Sempre um lugar chuvoso, cinzento, né? Quando lá dá 21, 22 graus, tá todo mundo na praça de biquíni, né? Diferente daqui, né, que a gente está passando hoje, o que 35, 37 graus. Né? Mas às vezes São Bernardo tem o Summer Londres, né? Que falam. É verdade, já trabalhei aqui há uma época. Estações né? diferentes. E você sabe que esse microclima é causado pela enorme massa de água que você tem
em derredor, né? Da Billings, né? Né? Cria-se um microclima ali em torno, e aí é um dos motivos pelos quais, de vez em quando você está em São Bernardo num dia que começa ensolarado, Exato. chega mais ou menos 4 horas da tarde, parece que o mundo vai acabar. Exatamente, né? exatamente. Já enfrentei minha cota de enchentes por aqui também, trabalhando na Piraporinha, nos tempos antes do piscinão. Sim, já morei ali também. Então, nessa época, né, da época vitoriana, nós tínhamos cerca de aproximadamente 61 mil cavalos em Londres. E é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Quando você vê filme de cowboy, ou vê filme da era vitoriana, de coches puxadas por junta de cavalo, você não pensa que aquilo é um ser vivo, que não é um motor. O que seres vivos costumam fazer? Excretar, né? Sim. Então, esses 61 mil cavalos, eles geravam em média 1.000 toneladas de cerco e 70 mil litros de urina. Uau. Todos os dias nas ruas de Londres, que não eram pavimentadas. Então você imagina a somatória de terra com toneladas de esterco e com milhares de litros de urina, o que era a Londres da era vitoriana. Né? Apesar de ser o centro do mundo, o luminar do que se pretendia ser em termos de urbanidade, era isso que acontecia. Né? Detalhe, vou falar nisso. Esses cavalos, que eram essas juntas de cavalos, os ônibus eram puxadas por juntas que podiam ter, dependendo do tamanho do ônibus, de 6 até 10 cavalos. E o tempo de durabilidade, eu sei que é muito triste tratar de um ser vivo nesses termos. O tempo de vida útil de um cavalo nessa vida difícil era 5 a 6 anos. Depois disso, eles morriam extenuados ou eram sacrificados. E é por isso que tem uma indústria tão pujante, teve na época de carne de cavalo em Londres. Porque isso gerava carcaças. Né? Então são aquelas coisas que a gente não pensa. Sim. Além da água que a gente não vê, tem tudo que a gente não vê, os bastidores da vida que a gente leva. Sim. Então nós temos aí, se você pensar na figura de um cidadão londrino, elegante cidadão londrino, com a sua sobrecasaca, com a sua bengala, com a sua cartola, a gente não pensa outra coisa também. Do que essas pessoas se alimentavam? Né? Basicamente, a dieta do londrino era baseada em carne de porco. Porque é uma cultura, né, um animal que ele come, não tem muita exigência para comer naquela época, os padrões sanitários eram baixíssimos, não precisa de tanta terra, uma quantidade extensiva de terreno para criar, e você pode adensar isso de tal maneira que a proporção era a seguinte: para cada cidadão londrino da era vitoriana você tinha 17 porcos. Uau. Então Londres não era uma cidade onde haviam chiqueiros, era um chiqueiro habitado por pessoas. Literalmente. Literalmente. Então, não é à toa que a base conceitual e as primeiras práticas, o que a gente conhece como saneamento básico, começam daí. Né? Começam entre os britânicos. Eles começam a se preocupar com isso. Porque foi uma vocação de altivez da parte deles. Não vamos nos preocupar. Não, eles tiveram que se preocupar com isso. Para não ficarem afogados em litros e litros de urina e não ficarem soterrados por toneladas de esterco. Então, a gente tem que começar a tratar disso. Lembrando que saneamento básico, a gente sempre associa com tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto. Mas isso é composto por 4 grandes atividades. Tratamento e coleta de esgoto, tratamento de água, escoamento de águas pluviais e gestão de resíduos sólidos. Sim. Né? Então, tudo isso compõe o que a gente chama de saneamento básico. E até porque era um receio deles a questão das doenças, né? Nós vamos falar disso agora. É o próximo passo. Vamos falar desse cara aqui. Sir Dr. Jon Snow. Não é o Jon Snow do Game of Thrones. Muito mais importante do que ele. Salvou muita gente. Que é considerado o pai da epidemiologia moderna. Os estudos dele ajudaram a desbancar até então a teoria prevalente para explicar as doenças infectocontagiosas. Vigorava na época chamada teoria miasmática. O que é o miasmático? Né? Miasmata vem do grego maus odores, maus fluidos. Né? A relação que os médicos antigos faziam, os cientistas antigos, era a seguinte: quanto maior a imundície, maior o mau odor. Quanto maior o mau odor, maior a possibilidade de contrair doenças. Então, logo, os odores provocavam doença. Tudo vinha pelo ar. Então, aonde você tinha um lugar que tivesse um odor muito fedido, muito ofensivo, ali você tem a evidência de que você pudesse ter a possibilidade de contrair várias doenças. Foi através do trabalho dele
que substituiu a teoria miasmática pela proposta da teoria dos germes. Algo mais podia estar acontecendo. O que era? Então, teve um surto de cólera em 1854 na área do Sorro, que é na zona oeste de Londres. O Sorro era um bairro interessante. Viviam dandies, aristocratas, artistas. É como se fosse uma Santa Cecília da época, né? Um povo mais libertário, né? A comparação que eu faço até hoje é assim, o Sorro. E nessa época, esse surto de cólera, que durou alguns anos, mas especificamente em 1854, eles tiveram mais de 600 óbitos. E aí ele começou a fazer anotações de onde eles aconteciam. Então a gente tem um quadro aí que você vai ter tracinhos. Cada tracinho é um óbito. Ele pegou o mapa de Londres e começou a apurar quantos óbitos eles tinham por região. E aí, ampliando isso, ele chegou à conclusão que a quantidade maior de óbitos aconteceram no entorno de uma bomba de água comunitária que era oferecida pela paróquia local que ficava na rua Broad Street. No meio desse mapa tem uma palavrinha ali escrito pump. Pump em inglês é bomba. Então, ele criou o que a gente chama de método geográfico. Então, ele determinou que deve ter uma relação direta entre o consumo de água nessa bomba e as pessoas que contraem cólera. E aí ele colocou o seguinte: o experimento desenrolava-se na maior escala possível. Não menos que 300 de milhares de pessoas, de ambos os sexos, de todas as idades e ocupações, de todos os níveis e posições, da mais alta sociedade até os mais pobres, estavam divididas inescapavelmente e muitas vezes inconscientemente em dois grupos. Um grupo recebia água contaminada pelos esgotos de Londres e junto o que quer que proviesse das vítimas do cólera, o outro uma água comprovadamente livre de tais impurezas. Então, tinha uma diferença ali, um recorte social. Quem quer que bebesse aquela água contaminada apresentava doença e podia chegar a óbito. E quem não consumia aquela água podia ter um destino diferente, né? E tinha uma relação direta. Vê a necessidade do saneamento, as emissões das pessoas, porque o cólera é uma doença, inclusive, também diarreica, né? Então, tudo aquilo que era jogado fora acabava contaminando as fontes de água que as pessoas iam se servir depois e o ciclo não parava, né? E aí surge o termo waterborne disease, né? Que são as doenças transmitidas ou relacionadas com o consumo da água, né? O que já começa a desbancar a teoria miasmática. Ah, tá, então não são só maus odores. Existem outros fatores que podem levar as pessoas a contrair, desenvolver e serem vitimadas por doenças, né? Tanto que a gente vê, eu costumo dizer o seguinte, que as principais antenas do que está acontecendo numa sociedade são seus artistas. Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa de cunho histórico, eu procuro verificar quais são as expressões artísticas da época. Ou uma música, como no caso do nosso hino, ou a mitologia, como no caso dos deuses, ou o quadro na escola neoclássica, na história do Lavoisier com a Marianne, que era a mulher dele. Nesse caso, eu fui ver quais eram as propagandas, os cartazes, né? Então, quando a gente fala da teoria miasmática, essa é uma figura que aparece, inclusive, a gente toma contato com alguns videogames que falam da Idade Média. Essa é uma figura muito conhecida. Até alguns videogames que falam da Idade Média, você vai ver essa figura aí. Era o chamado Doutor Peste, né? Na Idade Média, quando as cidades eram tomadas pela peste negra, chamada peste bubônica, às vezes era necessário fazer a movimentação dos cadáveres. Pessoas eram pagas, eram vestes de couro, com luvas. Esse bico que parece imitar um pássaro, nesse bico eram colocadas ervas consideradas medicinais. Essas pessoas então entravam nas localidades que estavam repletas de corpos para empilhá-los, carregá-los e depois incinerá-los, para evitar que a contaminação e a epidemia se espalhasse. Então era chamado de doutores peste, porque achava que tudo vinha pelo ar, né? Aí a gente tem uma outra representação pictográfica de figuras etéreas, ou seja, também estão no ar, que falam de 3 doenças: malária, varíola e lepra, né? Tudo era pelo ar. Aqui a gente tem 2 representações de soldados durante as guerras napoleônicas sendo flagelados também pela morte que vinha pelo ar. Porque esses soldados, muitos deles não morriam vítimas de
de tiros de arcabuz, ou de canhão, ou do que na época eram os mosquetes, morriam doentes nos campos de guerra com doenças diarreicas, por causa de consumo de água contaminada. Né? Uma outra representação muito interessante, um cidadão de Londres com a mão na boca, com um lenço, tentando se proteger dos efeitos nocivos do smog, ou seja, da neblina de fumaça. A partir do momento em que Joe Snow ele faz o estudo, estabelece o método geográfico, desbanca a teoria miasmática em favor da teoria dos germes, que poderiam ter sido carregados pela água, já muda a expressão pictográfica. A gente tem aqui um cartaz que mostra a morte servindo água para as pessoas pobres de Londres, e está lá a tradução. Death's Dispensary, ou seja, dispensário das mortes, aberto ao uso do grande público com a permissão da paróquia. Né? Porque era perto da igreja. Era perto da igreja. Então você vê como já mudou a linguagem pictográfica da época. Né? Uma outra curiosidade a respeito do Jon Snow, se a gente pegar essa gravura aqui, essa é a bomba original, que estava na Broad Street, que hoje chama Broadwick Street, em memória do feito que foi realizado por ele. Ela ficou nesse mesmo lugar até 2016. Ela foi retirada pela prefeitura para fazer uma revitalização na época. Legal. Mas uma coisa a respeito dos britânicos. Se você é uma pessoa importante, você vai ganhar um título de cavaleiro do Império Britânico, vão te chamar de Sir, você pode se tornar um Lord, ganhar um título de nobreza, mas se você é um cara realmente importante, você vai ter um pub com seu nome. Tá aí o pub Jon Snow, né? Sim. As pessoas devem lá todo dia erguer os seus pints de cerveja. Fazer um brinde. Fazer um brinde. E tá aí a história de quem foi a pessoa que dá nome a esse bar. Não foi nenhum jogador de futebol, não foi nenhum boxeador importante, mas foi o pai da epistemologia moderna. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Tô adorando, vai lá. Então tá bom. Pode seguir. Então, falando em waterborne diseases... Ainda sobre Londres, quando a gente fala, então, de saneamento, a gente pode bater martelo que tudo começou? Não. Não, né? Não. Foi uma preocupação. Como a gente conhece, né? A gente tem a história já indica. Tem os aquedutos em Roma. Né? Tem todo um sistema de... Como falo, a gente conhece, lamentavelmente, por conta da colonização europeia, um pouco da história de uma parte do mundo. Bastante limitada. Se for falar só em termos de território, quantas vezes você já não ouviu? Quantas Europas cabem dentro do Brasil? Tem toda uma outra metade do mundo, né? Continente africano, nós temos o Oriente Médio, nós temos a Ásia. Entre os persas, há muito tempo atrás, dentro do Império do Rei Dário, você já tinha aquedutos, já tinha sistema de escoamento de água, já tinha sistema de esgoto. Sim. É que... Lamentavelmente, o processo de colonização ele se dá de formas que eles oprimem, reduzem, diminuem a importância dos povos que são colonizados. Né? Quando muito, o que a nação faz? Ela pega e se apropria de aspectos culturais que considera interessantes e os distorce, como fizeram os romanos com os gregos, como fizeram... A cultura japonesa foi extremamente influenciada pela cultura chinesa, né? Forma de pensar. Então, hoje em dia, existem escolas de pensamento, escolas de antropologia, sociologia, filosofia, que se dispõem a resgatar o valor dos saberes originais. Né? E tudo que a gente está vendo em termos de mundo... É bem possível que a gente tenha que fazer o resgate de algumas formas de pensar o mundo. Inclusive tecnologias que eram consideradas ancestrais, mas que hoje em dia fazem muito sentido para resolver problemas da atualidade. Né? Então existem saberes que se perderam. Um fato muito simbólico disso, por exemplo, foi o final do Império Romano em Constantinopla com a queima da Biblioteca de Alexandria. Né? Dizem que foi uma das piores perdas de conhecimento da história da humanidade num único evento. Se a gente pudesse nomear um único evento catastrófico para a cultura do mundo, foi o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Né? Que foi criminoso, aliás. Né? Mas voltando aqui para o nosso tema das waterborne diseases, tá aí uma lista, né, que parece aquela música do Titãs, né, o Pulso. Tem uma lista aí: amebíase, anemia, contaminação por arsênico, ascaridíase, campilobacteriose, contaminação por chumbo, cianobactéria, cólera. E com o tempo foi aumentando, né? Vai aumentando pelo seguinte, né, quase todas as civilizações humanas... eu não sou uma pessoa que quero discutir religião, mas vamos falar só do nosso
na maior história que nos foi contada, né? Está lá na Bíblia. Adão e Eva, o Jardim do Éden seria na região da Mesopotâmia, entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Então a gente, do ponto de vista do grande mito fundador da civilização ocidental, que seriam as religiões, né, a religião cristã, a gente já nasce entre dois rios. Né? Então, à medida que a população e a civilização cresce, ela sempre cresceu em regiões litorâneas, na beira dos rios. Né? Então, à medida que a população se adensa, a primeira perda, quem mais sofre, é esse personagem que é indissociável da nossa história, mas para quem a gente não presta muito respeito, que são os nossos rios, que são as nossas águas, que são os nossos lagos, que são as nossas lagoas. Eles automaticamente sofrem com a presença intensificada das concentrações humanas. Sim. Então, por isso que, na nossa impressão, só aumenta. Só aumenta. Né? Tem razão. E se quiser saber mais, tem um livro que fala somente sobre esse assunto. Infelizmente não foi traduzido para o português ainda, o Dirt Old London, The Victorian Fight Against the Filth. Tradução livre do próprio Edgar, Suja Velha Londres, a Batalha Vitoriana contra a Imundície, que conta a história da Batalha de Londres contra todas essas situações, contra o smog, contra os resíduos sólidos, contra a urina, contra o esterco dos cavalos, contra a indústria da carne de porco, contra as waterborne diseases. Tá bom? Muito bom. Ó, fica a dica aí. Falando em Império Britânico, a gente falou dos problemas, falou do cara que estudou. Vamos falar de uma tentativa de solução. Então temos duas figuras icônicas aí. Her Majesty the Queen, né? Vossa Majestade, ou Sua Majestade, a Rainha Vitória, que teve o segundo reinado mais longo, né? Ficou quase 63 anos no poder, foi suplantada pela Rainha Elizabeth, ficou 72 anos, acho que 110 dias, se eu não me lembro os dados, né? Foi vencida aí no recorde do tempo de reinado. A Rainha Vitória, ela entendeu muito cedo, ficou viúva muito cedo, e ela entendeu que ela seria uma figura importante na transição do que viria a ser o Império Britânico. Foi justamente sob o reinado dela que a fase mais intensa da segunda onda da Revolução Industrial aconteceu, e paulatinamente, como a gente disse, os súditos foram transformados em consumidores dos produtos, né, do Império Britânico. Dessa época, né, vou entrar num assunto polêmico aqui, eu tento evitar, mas eu não consigo, eu tenho que me meter nesse tipo de coisa às vezes. Quando a gente fala do mundo nessa época, né, metade do mundo já foi de Espanha, já foi de Portugal, depois teve a ascensão do Império Britânico. O que aconteceu nessa época é que Espanha e Portugal, calcados na sua ideia de direito divino, de manutenção do Império das colônias, todos os recursos que eram cooptados expropriados das colônias, que eram saídos de lá, né? Madeira, tecidos, pigmentos, ouro, prata e outros metais e pedras preciosas, acabaram se tornando recursos que iam parar na mão do Império Britânico, que se preocupou em criar uma indústria pujante, produzir bens e serviços, né? Então quase tudo que era importado na Inglaterra, né? Então imagina que o dinheiro que saía daqui do Brasil, por exemplo, que ia para a mão da corte portuguesa, em algum momento, né, a corte portuguesa, que não se preocupou em modernizar o país e criar uma indústria de base, isso é um problema lá até hoje, né, acabou indo para a mão do Império Britânico. E óbvio que grandes avanços tecnológicos no que diz respeito ao saneamento básico, ao tratamento da água, saíram daí. Então a gente tem a Rainha Vitória, e a corte britânica, ela tem o hábito de chancelar fabricantes. Então, por exemplo, você vai fornecer manteiga para o Palácio de Buckingham. Então você é o fornecedor especial de manteiga do Palácio de Buckingham. Você vai fornecer louças e cerâmicas para o Palácio de Buckingham. Você vai ter um selo do Império de que você é um provedor oficial de produtos e serviços para a família real britânica. Então isso era como se fosse um ISO 9001 da época, né? Em termos de qualidade. Então, Henry Doulton, ele era o filho de John Doulton, que era um dos principais fornecedores de cerâmica, né, para os ingleses, em especial para a família real. E ele recebeu uma encomenda, falou assim: olha, eu estou preocupado com a qualidade da água que eu estou bebendo. Você não podia criar uma forma de tornar essa água mais pura para a gente beber aqui no palácio? E aí o Sir Henry Doulton, ele assumiu o departamento de P&D da empresa do pai, tinha 15 anos de idade. Falou: tá bom, eu estou aqui para vender cerâmica, garoto, vai pensar o futuro. Nessa foto ele já está velho. Mas ele foi a pessoa que começou a fazer os primeiros experimentos
com o que a gente hoje conhece como os chamados filtros, né? Legal. Então temos aí a primeira versão, que era um elemento cerâmico de terra diatomácea, que na verdade é dióxido de silício. E depois, em 1862, ele já começa a incorporar o carvão impregnado com dióxido de manganês. Nasce assim o chamado Royal Dalton, o chamado filtro Dalton, ou filtro por gravidade. Se você parar para pensar, em termos de desenho básico, não é muito diferente do que a gente vê aqui num outro velho conhecido nosso, que vai aparecer em algum momento dessa conversa. Eu imagino que sim. Né? E por que ele fez isso? Esse era o resultado da aplicação de uma tecnologia. Mas tecnologia, para que ela exista, ela precisa de uma coisa chamada ciência de base. E quem estava fazendo ciência de base? Eram esses dois caras aqui. Um deles, Dr. Louis Pasteur, e o Dr. Charles Chamberlain. Esse daqui é um gigante da raça, esse homem. Ele tinha várias competências. O doutorado dele é em química e ele tem um doutorado honoris causa em medicina. O Charles Chamberlain, ele também era doutor em química, mas ele era uma pessoa extremamente habilidosa na criação de equipamentos. Então ele foi o primeiro diretor técnico do Instituto Pasteur, né? Ele cuidava dos laboratórios. O Pasteur, quando ele fundou o instituto, ele estava preocupado em fazer estudos sobre a fermentação. Para quê? Para avançar o conhecimento de duas indústrias fundamentais para a França: a vitivinicultura e os queijos. Então, eles estavam estudando lá técnicas de fermentação. Então, eu estimo que o Instituto Pasteur é o que a gente conheceria hoje como startup. Eram pessoas que detinham conhecimento e recebiam dinheiro da iniciativa privada para, através das descobertas científicas que faziam, avançar as possibilidades da indústria, né? Então, a Revolução Industrial Britânica ela teve uma reformulação não só na forma como fabricar produtos e serviços, mas como pensar a ciência já com foco em tecnologia aplicada, né? E por que eles dois revolucionaram tudo? Esses estudos levaram a o estabelecimento da teoria dos germes. Essa foi uma descoberta deles, né? Em 1884, eles inventaram o que a gente chama que é o filtro Chamberlain Método Pasteur, que é o primeiro sistema patenteado de filtragem para rede hidráulica por pressão. Se os filtros Dalton eram por gravidade e já se baseavam nos primeiros trabalhos do Pasteur, eles falaram: se os britânicos estão fazendo um produto com uma tecnologia baseada nas nossas descobertas, por que a gente não pode fazer também? E eles melhoraram o sistema. Então, se os britânicos vieram com um filtro por gravidade, os franceses vieram com um filtro por pressão, que você podia ligar na rede hidráulica. Então, aqui você já tinha um elemento filtrante de cerâmica com capacidade de microfiltração, que era muito bom para a época. Legal. Que era um tamanho de poro médio que variava de 10 a 0,1 micrômetro, né? Com o princípio de funcionamento, ele tinha como base o célebre artigo La théorie des germes et sua application à la médecine et la chirurgie. Me perdoem a pronúncia do meu francês, porque o meu negócio é em inglês, né? Que em tradução livre é a teoria dos germes e suas aplicações na medicina e na cirurgia, publicado pelo Dr. Pasteur em 1878, né? Esse foi o artigo, mas ele já estava trabalhando com a chamada teoria dos germes, que veio lá do Dr. Doris Snow. Então, não é o ar que carrega as doenças. Não é só o ar. Pode ser a água. Mas a água é fonte de vida. Por que a água está matando as pessoas? Deve ter alguma coisa na água, né, que causou isso. E o ser humano, enquanto ele estava limitado à ação dos seus sensos naturais, aquilo que ele é capaz de ouvir e capaz de ver a olho nu, o mundo fica muito limitado. Então sempre precisa vir uma tecnologia antes para ampliar aquilo que a gente é capaz de ver e aquilo que a gente é capaz de ouvir. Quando começaram a surgir as primeiras lentes, os primeiros microscópios, o pessoal descobriu que dentro daquela água tinha um micro-organismo. E que esses micro-organismos poderiam ser os responsáveis por contaminar as pessoas. E aí surge a ideia do conceito de patógeno, ou seja, micro-organismos com potencial de causar doença nas pessoas. Aí nasce a teoria dos germes. Legal. Né? Muito bom. E aqui aparece um termo que a gente usa até hoje. A gente já vai falar disso no futuro. Aquele elemento filtrante que tem no nosso conhecido filtro de barro, qual que é o nome dele? Vela. Isso. Vela. Nasceu aqui. Primeiro manual técnico do primeiro produto de filtro por pressão já tinha um elemento chamado bougie
de rechange. Bougie, em francês, é literalmente vela. E por que chama vela? Tá ali dentro, tem um elemento cerâmico dentro de uma carcaça de metal, mas se você tira, se você colocar de pé, isso parece o quê? Uma vela acesa. Uhum. E foi por isso que desde então os elementos filtrantes receberam esse apelido de vela. Porque é uma outra forma também de você tornar algo que é desconhecido conhecido pelas pessoas. É você associar algo que já faz parte do dia a dia delas, né? Muito bom, muito bom. Em vez de você falar assim, olha, tem um elemento filtrante de terra, de atomácia, de cerâmica, que tem dióxido de silício. Não. Pega a vela lá e troca. Né? E aí o apelido já ficou. Sim. Né? Muito mais prático. Adriano, se você me deixar, eu falo até não poder mais. Como é que a gente está de tempo aí? A gente tem mais uns 15 minutos. Nossa! Que susto! Então ali você viu um elemento filtrante único, né? Aqui vocês têm 2 sistemas diferentes. Ali para vazões maiores, você tem um conjunto de 3 elementos filtrantes. E a outra gravura aqui à esquerda você tem a associação de um pré-reservatório e uma bica de serviço. Se você levar em consideração somente questões de evolução de design, é muito parecido com o que você vê hoje. Né? Sim. Em filtros de torneira, em outros sistemas por pressão. Né? Então, coisas que a gente pensa que são muito contemporâneas podem não ser tão da atualidade assim. Né? E aí, isso aqui, o que aconteceu? Logo começaram, aí a gente sai, né, desse tampo um pouco só da Europa e começa a ver aqui a parte do marketing. Então, como eu falei que eu costumo buscar expressões artísticas, o que se cantava, o que se pintava, o que se fotografava na época, eu gosto de ver também o marketing, como que era vendido, né? Então o pessoal já começava com esse marketing, né? Filtros à prova de germes, estilo turista. O que era estilo turista? Esse era um sistema portátil que você levava para onde você queria. Você tem ali um pré-reservatório com uma bombinha. Que parece mais um perfume. Você pegava aquele parece um balde, né? Você enchia de água, ali você tinha um pistão que você fazia um fluxo de água que passava por dentro do filtro e você podia se servir. Né? Depastel Chambellan Filter, aí tá lá um catálogo de soluções para vários tipos de aplicações aí desse filtro como ele era vendido. Então se tornou um produto de massa, começou a se tornar acessível para as pessoas. E aí é óbvio, né? A gente bem sabe, não sei se você sabe disso, no século XIX no Brasil, as grandes fortunas brasileiras educavam seus filhos em francês. Do mesmo jeito que hoje, né? Bem, com a inteligência artificial já se diz que vai ser até obsoleto você estudar idiomas daqui a pouco, né? Mas do mesmo jeito que eu fui colocado numa escola de inglês para aprender, os filhos da classe média, classe alta das fortunas brasileiras, eles eram educados em francês. Né? Tanto que os primeiros advogados brasileiros eles eram educados em Paris. Né? E o nosso Código Civil ele é baseado no Código Civil francês, que por sua vez era um código napoleônico. Né? Então, a gente foi muito influenciado pela cultura europeia. Então, começou a aparecer por aqui no Brasil. Mas, olha só, um pouquinho atrás dessa conversa, eu falei que quando um ajuntamento humano se adensa em torno do rio, a primeira vítima é o rio. O que eu vou apresentar para você aqui é o excerto de um livro que foi publicado em 1954, que fala como era o cotidiano nas bandeiras paulistas nos anos 1700. Então, ele fala o seguinte, olha, tem toda uma história que eu não vou ler para não ficar chato, mas os destaques são o seguinte: abasteciam-se os habitantes de Piratininga da água dos ribeirões e daquela que brotava de algumas fontes naturais, que, aliás, logo se tornavam locais imundos. Mas chafarizes que em geral se desmantelavam à toa e onde não raro faltava água, obrigando uma parte considerável da população a se utilizar do líquido sujo colhido no Anhangabaú e no Tamanduateí. Isso é um relato de uma bandeira paulista nos anos 1700. Ou seja, a poluição é uma coisa que nos acompanha desde sempre. Né? O conceito de lixo nasce com a civilização humana. Nenhum outro animal de qualquer espécie que não sejamos nós produz lixo. Né? A gente é que produz a ideia de lixo, de resíduo. E é muito interessante, a gente costuma falar, né? Eu não sei na sua casa como é que é. Na minha, quem tem a missão de colocar o lixo para fora sou eu. Eu também. Né? E se isso não acontecer, você sabe, né? Então, mas isso também é uma forma que a gente encontrou de ficar tranquilo. Amigo, não tem fora.
você bota o lixo para fora do teu apartamento, você tira ele de longe das suas vistas. Enquanto ele estiver no planeta onde você vive, ele está dentro. Né? E isso acontece desde muito tempo. Veja aí você que em 1700 já se falava de relatos de onde quer que as pessoas se ajuntavam, você comprometia as nascentes e piorava a qualidade das fontes. Né? Então o Brasil já tinha seus problemas. E se isso é em 1700, você imagina no início dos anos 1900. Então a gente precisava da solução, né? Mas os britânicos e os franceses já tinham criado. E aí começam a vir para o Brasil, no final do século XIX, início do século XX, os primeiros filtros. Então, filtro, uma história brasileira, né? Um país colonizado, jovem, que tem 500 e poucos anos de história, mas para os nossos padrões, é interessante você saber que tem um aparato doméstico que já tem seus 100 e tantos anos de história aí, né? Então tá aí os primeiros filtros, que legal. Né? Que eram basicamente por gravidade, né? Com várias formas de leitura. E tá lá, filtros esterilizantes, quereis gozar de saúde, né? Muito legal. Filtro Pasteur. Filtro Pasteur. E o outro, filtro Fiel, né? Olha lá, uma outra grande marca britânica que existe até hoje, a Beckerfeld. Né? Se você for numa casa britânica mais antiga, você vai encontrar um filtro de aço inox que é usado para fazer o famoso chá da tarde. Tá lá, você vai encontrar um filtro Beckerfeld. Né? Mas isso aí trouxe uma outra questão. Então, se as primeiras experiências de brasileiros em ambiente doméstico começam com filtros importados da Europa, logo começa a surgir aqui a necessidade de criar uma indústria nacional. Isso cresceu por quê? Né? Vamos falar de uma região em particular chamada São Paulo, Jaboticabal. E aí tem dois fatores que contribuem para isso acontecer. A imigração europeia, né? Então esses portugueses, né, que num certo momento nos colonizaram. Depois a coisa começou a ficar ruim lá na Europa por vários motivos. Né? A gente sabe que a família real só veio para cá fugindo das guerras napoleônicas. Né? Veio aqui ficar um tempo conosco, depois voltou. Mas aí começou uma imigração europeia, não só da nobreza, mas também dos plebeus, das pessoas comuns, que enfrentando dificuldades nos seus países de origem foram para as colônias. Né? E aqui no Brasil teve uma onda de portugueses e italianos, que eles trouxeram uma tecnologia de trabalho com cerâmica e argila. E em algumas regiões do Brasil, em São Paulo, em Jaboticabal e no Nordeste brasileiro, na região de Jaboatão dos Guararapes, eles encontraram uma forma de argila que tinha características muito interessantes. E o aumento da urbanização e o crescimento das cidades fez com que as pessoas começassem a ser inviabilizada aquela solução tradicional dos poços. Não dava mais com apenas um poço você abastecer um ajuntamento de pessoas que aumentava cada vez mais. Né? Você pegar o que está acontecendo agora, por exemplo, em regiões que estão em processo de urbanização, ou já estão praticamente urbanizadas, como ABC, por exemplo. Né? A gente sempre costuma falar em São Paulo o quê? A única região do Brasil com 100% de ruas asfaltadas. A gente fala, né? Sim. Né? Isso também é bom, mas traz uma reflexão. Ruas asfaltadas, impermeabilização, adensamento, onde antes eu tinha um terreno que tinham 5 casas, que cabiam 5 famílias, 30 pessoas, eu ergo torres de prédios de apartamentos onde eu enfio ali milhares de pessoas, a demanda por água aumenta, você imagina? Não dava mais para você fazer isso com um poço. Isso começou antes da nossa história. Então surge essa indústria. Eu tenho gente que sabe manipular o material, eu tenho matéria-prima disponível barata na natureza e surge então um produto tipicamente brasileiro. E tem aí os traços da tecnologia europeia. Exatamente. A base conceitual europeia, a base de manufatura europeia, mas utilizando uma matéria-prima disponível no nosso país, que era o chamado filtro de barro. Quanto tempo isso? Isso a gente está falando aí nos anos 1910, 1920. Né? Então, você imagina o seguinte, né? Todo mundo que estudou marketing ou administração já se deparou com um gráfico desse, que é um gráfico de ciclo de vida de um produto. Você tem dividido aí em 4 grandes etapas no tempo. Introdução, crescimento, amadurecimento e declínio. Então, o filtro de barro, como a gente colocou, no início dos anos 1900 a 1930, começou uma introdução. Nem toda família brasileira era capaz, não tinha recurso para importar um filtro francês ou um filtro britânico, inglês. Sim. Então,
a gente começa a falar, olha, tem um filtro aqui para você, tem um produto que você pode acessar. Então, eu tenho comigo, inclusive estudando materiais da época, que tirando aqueles fouets que a gente tinha com manivela, acho que você nunca viu isso na sua vida. Não. Na casa da minha avó tinha um fouet. Era uma batedeira manual, parecia um arco de pua, que você acionava uma engrenagem que movimentava a outra, você tinha ali uma batedeira de bolo manual. Acho que os 2 primeiros aparelhos domésticos que foram massificados nas casas brasileiras foram um fouet manual e um filtro de barro. Né? E aí a gente tem uma segunda fase, que é a fase do crescimento, que foi entre os anos 1930 e 1970. Todo mundo só conhecia filtro de barro. Eu tenho 53 anos. Eu cresci numa casa que tinha filtro de barro, na casa da minha avó tinha filtro de barro, na casa das minhas tias tinha filtro de barro. Né? Hoje em dia tem um movimento, né, de querer voltar à origem. Vira e mexe, pipoca na sua tela aquelas frases de efeito, insights de que... baseados em aqueles clickbaits, né? Filtro de barro, a melhor tecnologia que existe, a melhor tecnologia de purificação residencial que tem a brasileira, aí você vai ver a foto do filtro de barro. Isso é extremamente questionável, né? E tinha um mito, né? Eu não sei se é verdade a questão do gosto de barro. E não era o de barro, né? Não, né? Não era o gosto de barro. Inclusive, esse filtro de barro, ele tem esse nome não é porque ele é feito de barro. É porque, basicamente, as velas iniciais, que a sua origem foram manufaturadas, elas tinham como principal ação você controlar resíduos sólidos. Sim. De maior granulometria. Então, o que acontecia com essas velas? Né? Cada família tinha um jeito. Para você não ficar gastando muito com vela, o que a gente fazia? A gente lavava a vela em casa. Tinha aquelas buchas que a gente usava em tanque, ou você usava a bucha. A bucha não era muito legal porque ela acabava abrasando a superfície da vela e comprometendo um pouco. Então, cada família tinha o seu. A mais conhecida era açúcar. Ela lavava a vela com açúcar e numa bacia, porque o que acontece? Esse barro ele acabava se acumulando nas paredes externas dessa vela e criava um efeito que a gente conhece tecnicamente como colmatação. Ela começava a comprometer a área de troca responsável por esse tratamento, por essa filtragem. Uhum. E, obviamente, a vazão diminuía e o tempo que levava para a água sair do reservatório de tratamento para o reservatório de baixo, que é o de serviço, levava mais tempo. Né? Então, você chegava à conclusão que a sua vela estava suja. Né? Sim. E o que acabava acontecendo é que quase ninguém trocava mais vela. Né? Não, e quem está assistindo e não conhece... Você tinha que pegar uma caneca, um balde, jogar a água, né? Não tem... Tipo, os purificadores de hoje, você conecta direto na saída de água, tem um registro, né? Hoje em dia tem até uma modernização desse design, que é um sistema por gravidade, que ele tem uma boia no reservatório superior. Então é uma válvula flutuante. Uhum. Então você vai ter ali uma rede de água, né, hidráulica, que à medida que essa boia abaixa, como se fosse a caixa d'água da sua casa, o reservatório que você conhece, ele vai liberar o fluxo à medida em que ele enche, tipo aquela válvula de fluxo atinge um certo nível e fecha a entrada da água, para você não ter que ficar fazendo essa rotina de ter que abastecer o reservatório de serviço. Né? Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. Amadurecimento. Amadureceu até que em 1980 vieram alguns inventores, empreendedores e criaram um novo conceito, né? Um novo conceito que um dos maiores representantes dessa indústria na qual eu trabalhei durante quase 20 anos da minha vida, né? Uhum. Inclusive uma empresa brasileira, nacional, fez 40 anos aí no último dia 14 de março, né? Eu trabalhei nessa empresa durante 20 anos, foi aí que eu aprendi, me apaixonei pelo tema da água, né? Assim como eu fui um entusiasta dos veículos, dos carros, da iluminação automobilística, né? Eu acabei entrando nesse mercado e fiquei nele por quase 2 décadas, né? E aí, Edgar, a gente está com um olhar pro residencial, né? Pro consumo humano, pro potável. Sim. Uhum. Nessa altura do campeonato, falando de Brasil, aí eu acho que a Europa é uma outra realidade. Uhum. Até porque você trouxe a questão do saneamento. Aqui a questão do tratamento de água já era uma realidade. A gente está olhando antes da torneira. Sim. Isso, você tem informações? Não, toda essa escola britânica de saneamento...
europeia, na verdade, mas mais marcadamente britânica, ela começa a inaugurar no Brasil as primeiras faculdades de engenharia. Começa a falar em engenharia hidráulica, engenharia sanitária, né? Os grandes nomes, né? Por exemplo, Billings foi um engenheiro britânico que veio para o Brasil e criou esse sistema, né? Então você vai ter a participação de engenheiros europeus que formaram uma competente geração de outros engenheiros brasileiros que se preocuparam com saneamento básico em escala pública, né? Porque a gente tem uma fotografia do atual de dificuldade. Eu imagino olhando para trás. Pensa você o seguinte, toda vez que você fala em saneamento, e eu vou me concentrar por questões do nosso circunscrever o assunto, só em tratamento de água. É uma disciplina que ela envolve múltiplos interesses, envolve vontade política, é algo que é multidisciplinar, é multilateral, tem várias partes interessadas. Você tem populações locais, você tem personagens políticos, você tem as empresas que vão prover as soluções, você tem as fontes de financiamento para que isso aconteça. Então, não dá para falar em nação desenvolvida sem falar em saneamento básico. Você pode mandar quantos foguetes para a Lua? O foguete do Elon Musk pode pousar de ré. Você pode ter carro elétrico que tem condução autônoma. Mas enquanto a gente estiver lidando com isso, a gente tem aí a marca de um certo subdesenvolvimento, né? Como são obras que geralmente não estão no olhar das pessoas, por isso que eu coloquei a água que você não vê. Você vê o que acontece na torneira. Então, uma estação de tratamento de água, uma estação de coleta e tratamento de esgoto, não são coisas bonitas de se ver. Tem cheiros, tem aspectos que não são muito agradáveis para as pessoas, como pessoas no dia a dia. Então, a gente não gosta de falar. A gente não gosta de falar de fezes, a gente não gosta de falar de urina. Então, tabu a gente falar isso, né? Mas não adianta, a gente não é só bonito, a humanidade excreta e isso precisa ser tratado, né? E do lance do lado político é uma solução a longo prazo, né? A longo prazo que não aparece. Ela fica enterrada ou fica distante dos seus olhos. Não é uma rua que você asfalta e fala, puxa, o prefeito está trabalhando na zeladoria da cidade. Sim. Né? Então, como não aparece, a gente fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. A minha tentativa aqui é tentar colocar diante dos olhos das pessoas algumas coisas para que os corações comecem a sentir. Sentir, boa. Né? Só por falar nisso, no que os corações comecem a sentir, se a gente pensar todo o saldo da água disponível no mundo com uma conta corrente, eu estou falando da água disponível para consumo, não da água que a gente vê e que existe nas suas mais diversas formas. Gente, a água, enquanto substância, ela não vai acabar. Nada vai destruir a água. A água que foi bebida e excretada pelos dinossauros na forma de urina, ela está aí até hoje. Só que o que a gente tem uma questão é uma relação de disponibilidade. Né? Então, geralmente, em termos de água doce, o maior adensamento populacional que a gente tem está distante dos lugares que tem mais água, que nem no Brasil. A região que tem quase 40% de toda a água doce disponível tem só 6% da população. Né? Sim. Então a gente tem aí uma gravura, né? Uma imagem que diz mais ou menos como é que está o saldo da conta corrente de água dos países aí, né? Então, legal. Nações ricas em água, aquelas que são autossuficientes. Rica é o seguinte, quem que é rico? É quem tem para si e sobra para os outros, né? Quando a gente fala do nosso pujante agronegócio, que a gente está mandando carne de vários tipos de rebanho, né? Rebanho ovino, frango, soja, né? Todas as culturas exploradas pelo agronegócio. Quando a gente exporta isso, a gente está exportando um saldo enorme de água que a gente tem. Que a gente é rico nisso, né? Aí tem outros países que estão autossuficientes. Ou seja, eu tenho uma quantidade de água suficiente para atender a demanda da minha população. Tem uns que dependem de água virtual. O que é água virtual? A gente vai discutir isso já já. É esse conceito. É toda essa água que ela está inserta nos processos necessários para gerar produtos e serviços. Então, de certa forma, quando eu importo esses produtos e serviços, eu estou importando água, né? Tem os que estão em azul aí, os autossuficientes por estreita margem, ou seja, é aquela conta corrente, quando você paga o cartão de crédito, sobra pouquinho na conta, não dá para fazer muita extravagância, né? E os que estão aí pintados de verde são os que já estão no negativo, estão devendo no cartão da água aí, já estão no especial. E aí a África, o continente africano... Sim. Que Né? tá... Por razões
que passam por realidades climáticas, por recortes raciais e muito em função de toda a instabilidade política da região, causada principalmente pela história da colonização, né, terrível que esse continente sofreu. Sim. Né? É outro dos aspectos nefastos da dívida histórica que nós temos também com o continente africano. Exatamente. Né? Vamos falar então da água virtual, a gente já tocou no assunto, né? Então, essa gravura mostra a quantidade de água que ela está envolvida no plantio, ou numa manufatura, ou em certos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, você vai tomar um litro de cerveja, né? Toda vez que você senta para se refrescar, num dia como hoje, né? No final do dia, você vai tomar aquela cerveja que você gosta tanto, saiba que aquela cerveja demandou 5,5 litros de água. Uau. Né? O arroz, para cada quilo de arroz, 2.500 litros de água. E não é só a água que foi usada no plantio, porque o arroz é interessante, é uma cultura que ela nasce numa região encharcada. Mas é toda a água desde o processo, né? Desde do plantio, colheita, transporte, limpeza, processamento, embalagem. 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Uau. 1 litro de leite, 712 litros. Um queijo, 5.280 litros. Batata, 132 litros. Olha o que eu te falei do agronegócio. 1 quilo de carne, 17.100 litros. Porra, Edgar, como é que é isso? Cara, a carne não nasce embalada. Aquela picanha que você gosta de queimar na churrasqueira no final de semana, ela não nasceu daquele jeito. Aquilo foi um animal, né? Que teve que ser parido por um outro animal, que fez parte de uma indústria de cuidado intensivo ou extensivo que demandou água. Olha só o que acontece. Quando a gente exporta isso, o que a gente está exportando na realidade? E tem uma série de outros itens, né? E para falar só num carrinho popular, 144,3 mil litros de água, um carro popular. Então essa é a chamada água virtual. É a água que está inserida nos processos de obtenção, plantio, manufatura, prestação de produtos, serviços. Né? E é legal imaginar que a gente até tem um vídeo institucional que fala da importância do filtro nesses processos. E todos que você falou aqui, com certeza tem o filtro participando. Para não ficar só no campo residencial, né? Eu não estou falando que as pessoas não tenham que se preocupar com isso, tá? Mas muitas vezes as campanhas que a gente vê, agora nem tanto, mas faz uns anos em São Paulo a gente começou a ouvir um termo que a gente não ouvia: escassez hídrica. Né? Ficou um bate-boca, um embate de vizinho. Você visse o vizinho pegar a mangueira para lavar a calçada, outro que já saía na rua, já ligava para denunciar. O que acontece? Do ponto de vista de consumo, 72% de toda a água que se consome é agropecuária. 21% indústria. E o resto só residencial. Né? É algo entre 6%, 7%. Né? Não, assim, é de grão em grão que a galinha enche o papo. A gente ouve isso desde que a gente é pequenininho. É importante o esforço da sociedade civil organizada e de cada um de nós enquanto indivíduos. Mas a gente precisa saber qual é a ordem de dimensão do consumo das coisas. Sim. Tá? Aqui a gente tem uma outra questão. Vamos lembrar lá no comecinho dessa conversa nossa que tinha lá a nascente do rio Ipiranga, que nasce cristalina. Esse é um gráfico que mostra a contaminação de fontes abertas por coliformes fecais, que é justamente uma das marcas da presença do adensamento humano. Aonde você vê um pontinho vermelho, é que você tem uma contaminação severa, né? De mais de 1.000 unidades de formação de colônias por 100 ml de água. Pode ver você que as regiões campeãs são sempre regiões litorâneas, onde você tem as capitais de determinados países. Né? Então você vê como é que está a situação. Então, aquela visão romântica, idílica, de que você vai encontrar uma fonte de água pura e cristalina, que os poetas cantam, vai se ajoelhar se ajoelhar e pegar com a sua própria mão, tomar uma água pura, isso é cada vez mais realmente distante, né? Porque a gente fez isso, né? Onde a gente entra, como eu te falei, aonde você tem ser humano, você vai ter angústia, conflito, lixo. Tem coisa boa também, né? Sim. Mas a gente precisa saber.
Saber contribuir. Né? Aí são outros dados muito interessantes que a gente vê de maneira dispersa. Então tá aí. Volume de água na Terra de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Desse valor, só 2,5% é água doce. Né? E a maioria dessa água doce, ela está na forma de gelo. Né? Não está aí em fonte de água aberta. Então, o avanço tecnológico da humanidade traz para a gente uma ilusão. A gente levou como civilização mais ou menos 100 mil anos para evoluir de caçadores-coletores para desenvolver a agricultura. Depois, mais uns poucos milhares de anos para a gente poder chegar e umas centenas de anos para a gente poder chegar na Revolução Industrial. Poucas décadas depois disso, a gente dividiu o átomo. Depois de dividir o átomo, a gente chegou na Lua. E poucos anos depois disso, a gente criou a chamada Era da Informação. Você percebe como os intervalos dos grandes avanços tecnológicos estão diminuindo? Sim. Né? Então a gente tem uma habilidade muito grande enquanto civilização de acelerar os movimentos de revolução tecnológica. Mas isso também faz com que a gente crie a ilusão de a tecnologia sempre será capaz de tratar dos problemas que a própria tecnologia ajudou a criar. Sim. Né? Então do tipo, estraguei tudo. Sujei o ar, contaminei a água, tirei a cobertura verde da terra. Não. A algum momento alguém vai inventar uma tecnologia que vai resolver tudo isso. E está ficando claro, cada vez mais patente para a gente que isso não é uma realidade. A gente está lidando numa situação que já foi chamada de crise climática e hoje é chamada de emergência climática. Né? Então já tem estudos que comprovam que as principais cidades litorâneas da Terra correm o risco de em algum tempo desaparecer. Por conta disso tudo está acontecendo aí. Né? E veja só, nos é muito vendida a ideia do American Way of Life. Né? Anos e anos de séries, de filmes de cinema, de revistas fizeram com que a gente quisesse. Tem toda uma classe de população brasileira que sonha em viver o sonho americano, se não lá, aqui. Né? Copiar essa experiência. Então, o norte-americano médio ele tem um consumo de 300 litros por dia por pessoa de água. A gente está na metade disso hoje em dia. E se você pegar, como eu disse, né, países que foram flagelados pela colonização e tem um problema com o desenvolvimento, isso não chega a 10 a 20 litros por dia. Então, a desigualdade social entre nós se revela em diversas frentes. E com a água disponível, não seria diferente. Sim. Né? E isso leva a uma realidade cruel, que a gente vai, daqui a pouco, falar sobre ela. Tanto isso é verdade que o tema proposto pelas Nações Unidas para o Dia Mundial da Água, que agora é em 22 de março, é Water for Peace. Né? Então o tema do ano é Leveraging Water for Peace. De novo, em tradução livre do Edgar, a água como instrumento de paz. Porque quando você pega algo que deveria ser um direito humano, reservado a todos nós, água é vida. Todas as organizações humanas, não importa em qual forma elas se estabeleçam, elas deveriam ter como principal função manter, melhorar e avançar a vida do ser humano. Se água é fonte de vida, não deveria ser algo que devesse ser escasso a algumas pessoas. Quando você estabelece algo que é valioso e se torna isso raro e escasso, automaticamente aquilo que era um direito passa a se tornar um objeto de apreciação econômica e interesses diversos. Sim. Então a água, que deveria ser fonte de vida, acaba se tornando uma potencial fonte de conflito. Então a ONU estima que nos próximos anos, até 2030, a escassez de água vai ser a maior responsável pelos deslocamentos humanos. 700 milhões de pessoas vão ter que sair dos seus locais de origem em busca de água. E aí, obviamente, quando 700 milhões de pessoas se deslocam para buscar água, outras milhões de pessoas vão se sentir ameaçadas. Porque falar, esse cara está saindo de lá pegar água que é minha. Então a água que deveria ser sinônimo de paz, ela acaba se tornando sinônimo de angústia, de preocupação. Então por isso a ONU vem com esta proposta. A água como instrumento de paz. Aqui, ó. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo dependem de água que atravessa fronteiras nacionais. No entanto, apenas 24 países têm acordos de cooperação. Então tem países que já consomem água que vem de outro país. Se imagina se alguém egoisticamente fecha essa fonte, fecha o acesso. Né? Então tem 3 bilhões de pessoas que estão tomando água que não necessariamente vem do local onde elas habitam.
né? À medida que os impactos das mudanças climáticas elas aumentam, aumenta o risco dessas tensões aumentarem e muito provavelmente o próximo conflito, se houver de escala continental, global, ela vai versar sobre questões que têm a ver com água, né? Então a saúde pública, a prosperidade, sistema de alimentação, de energia, produtividade econômica, a integridade ambiental, elas dependem de um ciclo de água funcionando bem e gerenciado de forma equitativa. Então, de novo, é legal carro elétrico? É, pra caramba. É legal foguete que é capaz de pousar? É muito legal. Mas existem outras coisas com as quais a gente tem que se preocupar fundamentalmente. Não, e a gente volta em Mileto, né? Meditem sobre a água. A água é fonte de vida. Só que, se não for bem gerenciada, pode vir a não ser. Pode vir a ser fonte de conflito. Né? Então, tem alguns outros fatos essenciais. Gente, se 700 milhões de pessoas correm o risco de se deslocar dos locais de origem para poder resolver questões de estresse hídrico, ainda nesse mundo, 700 milhões de pessoas praticam a chamada defecação aberta. Não tem banheiro. Então elas vão excretar em ambiente aberto. E isso faz com que o ciclo de waterborne diseases continue. Apesar de ter sido uma questão, pelo menos identificada, equacionada, lá para o lado dos anos 1800. Né? É muita gente, né? É muita gente. Tem 2,1 bilhões de pessoas que vivem sem água potável em suas casas. A gente não vou nem para o mundo, tá? O slide está aí. Brasil hoje. A gente ouve falar em novo marco legal do saneamento. O que é um novo marco legal de saneamento? Se estimava e se esperava que até 2030 se buscasse a universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Dados do Instituto Trata Brasil apontam que a gente tem hoje no Brasil 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável numa torneira. Isso é a população da Polônia. 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto. Isso é a população do Vietnã. Só 50% do esgoto que é coletado é tratado. Então, enquanto sociedade, isso diz muito sobre nós. Então, sim, eu comemoro todos os avanços da indústria brasileira em todas as frentes. O agronegócio, a indústria aeronáutica que está aí bombando com a Embraer, fazendo bonito, né? Tendo suas aeronaves valorizadas, reconhecidas por grandes empresas no mundo e todas as outras coisas que os brasileiros são capazes de fazer. Quando a gente ouve que uma brasileira foi a primeira a mapear o RNA do vírus, né? Durante a epidemia de Covid-19, isso é muito bom para o país. Mas enquanto a gente não tratar disso, sempre ficará uma mácula, uma marca de subdesenvolvimento. A gente precisa cuidar, endereçar essas questões. Tem muito pouca gente que se interessa em termos de formação, em fazer engenharia sanitária, em trabalhar com água. Mas os que eu conheço são abnegados, são apaixonados. Quero aqui deixar meus cumprimentos para todas as pessoas que trabalham, que militam, que operam, que instruem no tema da água. Porque a gente precisa desses educadores. A gente precisa crescer, nossas crianças precisam ser educadas nisso, a valorizar o que elas têm. Israel, por exemplo, apesar de todo esse conflito que está acontecendo lá agora, tem uma figura interessante. Eles têm promotores públicos que são as vozes do rio. Então, cada rio que existe lá é um sujeito de direitos, que tem alguém que tem voz e vez e legitimidade jurídica para entrar com ações em defesa desse mesmo curso d'água. Né? Não, acho que eu ouvi hoje, até legal você tocar no assunto, parece que Israel tem uma das estações de tratamento mais tecnológicas do mundo. Eles precisam, porque como eu disse, quando a escassez ela é o que dá o tom, quando você tem um curso de água que não é o ideal, uma fonte de água aberta para você poder captar e tratar, quanto maior a dificuldade de tratamento, maior a tecnologia envolvida para fazê-lo. Né? Então, quando você fala, por exemplo, que os Emirados Árabes Unidos, que a grande maioria da água que é fornecida para a população ela é objeto de osmose reversa, a gente logo, existe uma tecnologia que pode nos salvar, a osmose reversa. Alto lá, cidadão. É uma tecnologia que ela cara, demanda energia elétrica para operar sistemas de bombas, demanda mão de obra especializada para operação, os insumos são muito caros. Né? Então seria melhor que a gente não se impusesse uma realidade que nos limitasse a essa única solução. Sim. Né?
Mas isso aí é ponto para uma outra conversa. Muito bom. Né? E, como eu disse, né, eu sempre procuro olhar a produção cultural da época. Os intérpretes, os compositores, os pintores. E eu quero encerrar essa fala com um poeta brasileiro, que ele falava que era o poeta das coisas simples. O poeta do pé no barro, o poeta da ranzinha, o poeta da flor. Ele não falava de grandes assuntos. Ele pegava temas do cotidiano, que é conhecido de muitos de nós, o Manuel de Barros, e ele tinha uma lição da água estagnada. Tem água que a gente fala que é parada, mas é parada porque a entrada e saída de água é tão lenta que a gente não vê o movimento. Mas por mais lenta que seja, existe uma troca, uma renovação. A água estagnada é aquela que fica parada no lugar, que ela não sai e outra não entra. Então, essa água que é fonte de vida fica parada, ela apodrece. Né? Então ele tinha um pensamento, Manuel de Barros, comparando com a situação da água estagnada. Ele dizia que se a gente não der o amor, ele apodrece em nós. Do mesmo jeito que a água maltratada, mal cuidada, mal gerida, mal distribuída, se torna também fonte de conflito em lugar de ser fonte de vida. Então, água e amor só dá para fazer duas coisas: cuidar e deixar fluir. Muito bom, muito bom. Que aula! Eu adorei. Que bom que a gente tem agora esse conteúdo aqui, porque falamos de tudo, muito legal essa linha do tempo. Eu já tinha spoilers de apresentações anteriores, né? Mas foi legal esse, de forma didática, né? Trazer alguns pontos. Eu sei que não dá para falar tudo aqui, a gente não consegue, mas pequenas fotografias de momentos. Por exemplo, a Europa é gigante, a gente estava comentando. Trazer a questão de Londres. Agora, com certeza, alguém que vá visitar vai pensar nisso quando visitar. Sim. Eu acho que fica algumas reflexões super importantes. Agradecer. Nosso tempo esgotou aqui, mas eu ficaria te ouvindo, porque você sabe que eu sou seu fã. Espero que você tenha gostado. O Edgar, ele está nas redes sociais. Olhe para aquela câmera e fale onde que o povo te encontra. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu espero de alguma forma ter contribuído para a gente refletir com isso. Foi um prazer estar aqui. Também sou teu fã, saiba disso. Eu não sou uma figura pública, não me importo muito com essas questões de parecer ser conhecido, mas se você quiser saber um pouco mais, a principal rede social onde eu estou é o LinkedIn. Você encontra lá com o Edgar Mascarenhas. Acho que não tem muitos, tá bom? Obrigado mais uma vez. Valeu. Gente, esse foi mais um episódio do programa Abratalks, o primeiro dessa temporada 2024, em comemoração ao Dia Mundial da Água. Espero que você tenha gostado. Navegue, literalmente, falando de água, pelos nossos outros conteúdos. Vai ser sempre um prazer recebê-lo por aqui. Até o próximo episódio e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.